falar aos nossos corações esta noite, amém? Salmo 63, a partir do primeiro, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória com o divino santuário. Amém? Podem tomar os nossos assentos. Um texto a qual o Senhor tem falado muito comigo esses dias. E o tema a qual estava pedindo direção ao Senhor para falar para a igreja nesta noite, o tema que Ele me concedeu foi: marcados pelo encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, é impossível termos um encontro com o Senhor e a gente permanecer do mesmo jeito. Todo aquele que tem um encontro real com Cristo, ele tem a sua vida inteiramente transformada. E o salmista, ele provavelmente, quando escreve esse salmo, o salmista, ele está passando por um cenário de perseguição. E a perseguição que Davi enfrenta é uma perseguição pelo seu próprio filho. Imagine só, em um ambiente escasso a qual Davi estava, que era no deserto. E neste cenário de deserto, quando a gente para observar, é um cenário que muito provavelmente a gente não vê tanta vida. No deserto a gente não vê tantas fontes de água, porque é um cenário inóspito. Mas o que eu acho lindo em Deus é que mesmo em cenários inóspitos, Ele é aquele que cuida do seu povo. Mesmo em cenários onde não há vida, onde a gente não encontra perspectiva de mudança, o Senhor é aquele que muda o cenário. Davi ainda é cenário inserido neste contexto. A gente pode observar que deserto é um ambiente de calor excessivo. É um ambiente que também, ele quando chega ao seu período da noite, é um cenário onde também a gente pode encontrar muito frio. Mas perceba que quando a gente analisa as Sagradas Escrituras, a gente observa que quando o povo estava na sua peregrinação no deserto, o Senhor enviou coluna de nuvem por conta do calor e coluna de fogo durante a noite por conta do frio. Então, nesta noite, o Senhor é aquele que cuida de você das minuciosidades. Não importa se você está no calor do deserto ou no frio do deserto. Não importa se você está em cenário de escassez ou se você está no cenário de abundância. Em todas as circunstâncias, o Senhor está presente. Mesmo em um cenário de perseguição pelo seu próprio filho, o Senhor foi aquele que cuidou da vida em todas as ocasiões. Mas o que me chama a atenção é que no início do Salmo 63, Davi ele vai anelar, ele vai expressar o seu desejo por encontro com Deus. Davi vai anelar a sua intimidade com Deus. E a minha pergunta para a igreja nesta noite é: o quão você tem anelado pela presença de Deus? Davi nos ensina que, independentemente do cenário a qual ele estava, ele nos ensina que, independentemente das circunstâncias, precisamos estar com a nossa intimidade com Deus em dia. Às vezes, como já foi dito nesta noite, a gente se esfria facilmente. Na nossa caminhada com Deus, quando surgem determinadas situações, às vezes a gente acaba oscilando na fé, a gente às vezes acaba oscilando na nossa constância, mas na noite de hoje, assim como já foi declarado pelo nosso pastor, o Senhor é aquele que nos motiva, o Senhor é aquele que renova a nossa força, independentemente do cenário a qual a gente está. Vale salientar que às vezes, quando a gente está no deserto, a gente procura suprir a nossa necessidade humana, física, fisiológica.
também, quando teve um encontro com a mulher samaritana, ele supriu a necessidade da alma. Olha o que o Senhor declara para mim e para você nessa noite: eu sou o pão da vida. Às vezes, quando a gente está no deserto, a gente só se preocupa pelo lado humano, mas o Senhor nesta noite, Ele quer suprir a necessidade da tua alma. É no vazio que ninguém pode suprir, mas só a presença de Jesus pode suprir a tua necessidade da tua alma. Ele quer te manter alimentado, Ele quer o desejo de Deus para a sua igreja. É que de forma diária possamos manter um relacionamento saudável com Ele. Às vezes a gente se sacia com tantas coisas, mas a gente não tem alimentado a nossa alma com a presença de Deus. A gente não tem anelado ter o nosso encontro diário com Deus. Eu não sei em que circunstância você está, em que período da tua vida você está, mas deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena entrar diante da presença de Deus todo dia. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus que Ele renova nossas forças. É quando a gente entra diante da presença de Deus que a gente recebe combustível para caminhar. É na presença de Deus que Ele alimenta a nossa alma. É na presença de Deus que Ele renova a tua força. É na presença de Deus que Ele te revigora. É na presença de Deus que Ele te dá sustentabilidade para caminhar. É na presença de Deus. Mas infelizmente somos a geração que a gente só pensa em se relacionar com Deus na intenção de se autopromover. Às vezes a gente entra diante da presença de Deus para um relacionamento frágil. Às vezes a gente entra diante da presença de Deus com o intuito de ser beneficiado, mas não buscar aquele que beneficia a nossa vida. Somos a geração que só quer ter um relacionamento com Deus por pura conveniência. A gente não quer levar uma vida de devoção. A gente não quer manter um relacionamento saudável. E quando a gente sai vazio. A gente sai do mesmo jeito, mas na noite de hoje, o Senhor é aquele que nos convida, aleluia, a saciar a nossa alma pelo gozo da sua presença. Ele nos convida a buscar a fonte que é inesgotável. Oh, irmão, o ser humano se sacia com coisas que são fúteis e passageiras, mas o Senhor que direciona a nossa vida, Ele oferece aquilo que vai nos saciar de forma plena. Aleluia. O desejo do salmista era ter um relacionamento com Deus. No Salmo 63, o salmista, ele nos ensina sobre o seu anelo diário para o encontro com Deus. Porque quando mantemos um relacionamento com Deus, para a total diferença, para a mudança de cenário a qual estamos inseridos. O desejo real de Deus para a sua igreja não é que nos relacionemos com Ele com segundas intenções, no sentido da autopromoção humana, mas de mantermos um relacionamento diário e que desejemos ter um encontro com a sua presença todos os dias. Mas tratando sobre a perspectiva de ter encontro com Deus e de manter intimidade com a presença de Deus, eu lembro de Jacó. É impossível a gente falar de encontro com Deus sem citar acerca de Jacó. Jacó nos ensina concernente a um chamado de Deus específico. Que chamado é esse, Vitória? Um chamado para a mudança. Há encontros que mudam o nosso dia. Às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, às vezes a gente encontra pessoas que a gente não mais viu, né? Faz tempo que a gente não viu alguém, mas aquela pessoa nos faz bem. E quando a gente encontra, parece que, né? Viu há não sei quanto tempo e algo diferente no nosso dia acontece. Da mesma forma é quando a gente tem um encontro com Deus. Só que Ele não muda simplesmente o nosso dia, Ele muda completamente a nossa alma. Eu não sei como você chegou nesta noite, mas Ele está me dizendo e te dizendo: eu não quero
funciona assim. A mesma coisa é no que concerne a dom. Fulano tem determinado dom e eu não tenho. Oi, irmão, ore que Deus te concede. Mas o que não vale é você querer usar de manipulação diante de Deus para obter o que o irmão tem. Jesus não vai te conceder. Aí Jacó agora manipula o seu irmão Esaú e oferece ensopado. Esaú, levado pelo cansaço, acaba vendendo seu direito de primogenitura para Jacó. Não basta apenas obter o direito de primogenitura, Jacó vai fazer o que? Aliado com Rebeca? Eu vou enganar Bahia. Rebeca agora ensina o seu filho Jacó a enganar o seu marido Isaac. Isaac já na velhice, já sério, sem poder enxergar na sua plenitude. Rebeca agora vai dizer: olha, teu pai, que gosta mais de Esaú, mandou o teu irmão em busca de uma caça para preparar para ele, porque ele queria abençoar o teu irmão. Mas faz o seguinte, vai tu procurar algo para que a gente possa fazer e você receber a bênção que seria transferida para teu irmão. O próprio Jacó vai declarar: porventura receberia eu maldição ao invés de bênção? Aí Rebeca vai dizer: não te preocupa não, porque agora eu tomo por maldição. Recaia sobre mim, não vai recair sobre você não. Ô irmão, na noite de hoje, que o Senhor remova do nosso coração toda a máscara. Que diante da presença de Deus a gente venha chegar no nosso coração puro. Que diante da presença de Deus a gente venha chegar no nosso coração genuíno. Que o Senhor venha arrancar do nosso ser toda a máscara de religiosidade. Que na noite de hoje o Senhor venha remover tudo aquilo que não lhe agrada. Eu vou chegar diante da presença de Deus com calma. Diante da presença de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Jacó consegue aquilo que ele queria. Quando Esaú vai querer receber a bênção, Jacó disse: eu já. Esaú queria receber a bênção, Isaac disse: eu já abençoei o teu irmão. A bênção já recaiu sobre ele, eu abençoei a vida dele. Esaú agora é irado com a situação. Diz que o seu desejo é acabar com a vida do irmão. E quando chega a cenários como esse, qual é o intuito do ser humano fugir? É sempre suscetível a fugir. Quando a situação aperta, é suscetível do ser humano a gente fugir. O que significa Jacó? O seu nome já diz tudo. Jacó. Ele segura pelo calcanhar, é aquele que é suplantador. É aquele que, quando nasceu, segurou pelo calcanhar do seu irmão, era aquele que queria sair primeiro. Ô irmão, não importa quem sai primeiro, quem chegou primeiro. Quando a promessa está sobre a minha vida, acabou. Quando o céu determina, já está determinado. Não importa se eu vou chegar por último, se eu vou chegar pelo meio, ou se eu vou chegar primeiro. Deus não está interessado nisso. O interesse do céu é como eu vou me posicionar diante da situação que eu estou inserido. Mas qual eram as características de Jacó? Vitorioso, enganador, manipulador, mentiroso, tinha um caráter deformado, era calculista, oportunista e aproveitador. Mas uma coisa acontece: quando Jacó tem um encontro com Deus no vale de Jaboque, aí pro seu irmão e diga assim: Deus transforma bagunça humana em glória. Deus transforma toda bagunça humana em glória. Toda escolha que foi por mim mesmo sem a direção de Deus. Quando a gente tem um encontro real com Cristo, Ele muda o cenário. Aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando Jacó recebe a ordenança de voltar para sua terra, o próprio Deus manda Jacó voltar. Jacó passou uma situação na casa do seu sogro Labão, é enganado. Aquele que enganou o pai, quando chegou na casa do sogro foi
É Jacó. Aí o Senhor responde e disse: acho que bem. Agora tu não vai ser chamado mais Jacó, vai ser chamado Israel. Israel quer dizer o que, Vitória? Aquele que é príncipe, aquele que lutou com o próprio Deus, aquele que teve um encontro real com Cristo e teve a vida transformada. Olha o que me chama a atenção em área das nossas vidas, que ainda existe anulado a essência de Jacó. Deus sempre prepara um val de Jaboque para mim e para você. Tu não é mais Jacó. Tu agora vai ser chamado Israel. A partir do momento que você sair daqui, Jacó, aquilo que você fez, eu não me lembro mais. Você não será mais conhecido como aquele que mentiu. Você não será mais conhecido como aquele que usurpou. Você não será mais conhecido como aquele que manipulou. A partir do encontro comigo, Jacó, o teu caráter será diferente. Você sairá daqui marcado. Você vai sair mancando, mas você sairá do val de Jaboque transformado. Na noite de hoje, o Senhor nos trouxe aqui do val de Jaboque para transformar a nossa vida. Se existe algo ainda em mim e você que precisa ser mudado, o val de Jaboque está aqui. Às vezes a gente acha que não tem nada para ser mudado, mas tem. Todo dia, irmão, é dia da gente entrar no val de Jaboque para ter encontro com Deus. O Jaboque não foi um lugar para ferir Jacó, mas para transformar. Ah, Senhor, eu estou saindo marcado, mas é melhor você sair marcado e transformado do que você sair bom sem ter a vida transformada. Vitória, o que a gente ainda aprende na conotação de ter um encontro com Deus. Eu lembro de Moisés. Por que Moisés? Porque foi um encontro para a ordenança de um chamado. Deus tem um encontro com Moisés no meio do deserto, através daquela sarça ardente, e começa a apresentar a Moisés a situação do povo. Olha, Moisés, eu ouvi a súplica do povo, eu ouvi a oração do povo. O povo está em uma situação de aperto, de escravidão. Então agora, Moisés, eu quero me utilizar da tua vida. Olha a Deus, fazendo Moisés sair do ambiente a qual ele fugiu. Lembra de Jacó? Jacó também fugiu, Moisés também fugiu. Porque Moisés também seria morto por ter matado um egípcio. Mas entenda uma coisa: se for necessário para cumprir o chamado de Deus, se Deus mandar a gente voltar, a gente tem que voltar. E fazer o caminho de volta não é para todo mundo, não. Retroceder, analisar, contextualizar o cenário e fazer o caminho de volta não é todo mundo que faz, não, viu? Porque tem gente que olha para trás assim, ao voltar, o objetivo é o quê? Olha para frente, seguir em frente, dar continuidade. Aquele ciclo eu já encerrei, mas quando trata-se do povo de Deus, as coisas concernentes ao reino é diferente. A gente pensa que o objetivo é só olhar para frente, mas se Deus mandar a gente voltar, irmão. Moisés, eu quero me utilizar de você, Moisés. Eu sou pequeno. Eu não sei falar muito bem. Perceba, Moisés foi criado em um ambiente muito bom, no sentido de que estudou, se capacitou, foi da área militar, teve todos os recursos necessários, cresceu muito bem. Mas não era o ambiente que Deus queria para Moisés. Olha, irmão, a gente nunca aprende em cenário confortável. Para nos ensinar, Deus sempre prepara um deserto para nos ensinar. O deserto é a nossa escola. A gente nunca aprende em cenário favorável. A gente sempre vai aprender em cenário desfavorável. Deus leva Moisés para o deserto, traga Moisés no deserto e diz assim: agora é tempo de voltar. Quando Moisés volta,
Deus levanta Moisés para cumprir os seus propósitos. Às vezes o deserto para a gente parece punição, mas é uma sala de aula formada pelo próprio Deus. E quem é o professor? É Ele. Mas não tem professor melhor do que Ele. Mas o crescimento para o desfrute e o avanço das coisas do meio só cresce quando há sofrimento. Todo crescimento tem como pilar o sofrimento. Para crescer tem que doer. Às vezes, olhando pela perspectiva, até parece bem incisivo, né? Mas é a mais pura verdade, irmão. Para a gente crescer, a gente tem que chorar. Para a gente crescer, tem que doer. Para a gente crescer, a gente tem que ser massacrado mesmo. Para ter crescimento, a gente precisa passar por situações que a gente não gostaria de passar, mas Deus vai permitir para que haja crescimento. Eu não sei qual estação você está, mas deixa eu te dizer uma coisa: o sofrimento que o Senhor está permitindo você viver não é para te matar, não é simplesmente não para te ferir, não. Esse não é o desejo de Deus, mas é para ocasionar em você crescimento. O sofrimento é para gerar em você amadurecimento. Quando a gente decide viver o chamado, vai ter dias que a gente vai dizer que não vai, que não quer largar as armas, que quer retroceder. Mas deixa eu te dizer uma coisa extraordinária nesta noite. Aquilo que para você é simplesmente rotina, o Senhor vai ocasionar algo extraordinário no teu cenário. Aleluia. Senhor, eu tenho que voltar mesmo. Tem que voltar, Moisés. O negócio é contigo. Moisés ainda quis transferir a responsabilidade para Arão. Senhor, não vai, claro, é contigo. Senhor, o que é que eu vou dizer ao povo quando eu for para o Egito? Tu vai dizer: eu sou, aleluia, te enviou. Como tem gente dizendo assim: Senhor, o Senhor me levantou mesmo, foi? Como é que vai se dar as coisas a partir de agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou idealizar? Aí o Senhor está te dizendo esta noite: não te preocupa, porque o eu sou te levantou. E se o eu sou te levantou, te escolheu, ele é aquele que se responsabiliza. Aleluia. Oh, glória. A presença do eu sou é garantia de chegada. A presença do eu sou é garantia de feitos realizados. Sabe por quê, igreja? Porque nada parte por nosso mérito, é tudo graça. Oh, glória. Oh, aleluia. Vitória. Ainda no que trata concernente ao encontro com Deus, o que é que a gente aprende? A gente aprende também com Isaías. Isaías foi aquele que teve um encontro com a santidade de Deus. Rejeitar o pecado e viver segundo a vontade de Deus não é todo mundo que quer. Porque o pecado é confortável. Viver uma vida de pecado é confortável. Mas todo aquele, aleluia, que entra diante da presença de Deus, o Senhor tem preparado mantenais para nos purificar. Todo aquele que tem um encontro real com a presença de Deus, todo aquele que tem um encontro real com a santidade de Deus, entende que é necessário reconhecer que diante dele, diante da sua presença, a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada. Diante da presença dele, a gente reconhece a nossa insignificância. Quando Isaías tem um encontro com a santidade de Deus, Isaías, ele começa a contemplar, ele
nossa vida. A gente não é santo, irmão, porque a gente é bom, não. Porque pra cá, pra nós, a gente é um ser miserável. Diante da presença de Deus, a gente é pequeno. Mas ainda tem gente que não reconhece, né? Tem gente que tem um encontro com Deus e diz assim: eu tenho dinheiro. Ele não está interessado no teu dinheiro, meu irmão. Tem gente que diz assim: eu sou pastor, eu sou o campo, meu irmão. Diante da presença de Deus, ele não está interessado no cargo que tu ocupa. O interesse de Deus é transformar a tua vida. O interesse de Deus é te santificar e te levar para o céu. Não importa quem você é diante da sociedade. O interesse dele é mudar a nossa vida por completo. Isaías reconhece: eu habito no meio de um povo que tem impuros. E quando ele reconhece, aleluia, só um convite: a quem enviarei? Aleluia. E há de quem por nós. Quando Isaías reconhece, aleluia, o Senhor, ele envia materiais. Ele purifica os nossos lábios. Ele purifica a nossa mente. Ele purifica o nosso coração. Ele purifica os nossos olhos. Ele purifica a nossa vida por completo. Porque não só basta purificar uma parte do corpo. É necessário ter a vida toda purificada. Agora, para finalizar, toda chamada sem santificação, ela nunca vai ser frutífera. Tem gente, irmão, que acha que ter uma vida aí sem a presença de Deus tá massa. Mas uma coisa eu digo para vocês: não há chamada sem ter coração alinhado à vontade de Deus. Pode ser o maior pregador, pode ser o maior teólogo, pode ser o maior levita, pode ter o dom de profetizar, de pular, de sapatear, de enviar alguma coisa para a igreja, de fazer fogo do céu cair. Você pode ter o que for, mas se você não tiver vida com Deus, não é válido de nada a tua chamada. Às vezes, irmãos, a gente se preocupa com tanta coisa e o Senhor tem tratado muito comigo esses dias acerca disso. Não adianta ter muita coisa se a gente não tem intimidade. A gente é conhecido por homens e a pior coisa é a gente ser rejeitado no céu, igreja. Do que adianta a gente ser conhecido diante dos homens e diante do céu a gente ser rejeitado? Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para ter um encontro comigo e com você. Hoje é noite do encontro com Deus. Eu saio marcada, Jesus, mas eu quero sair transformada. Eu posso estar ferida, mas eu quero ser transformada. Eu posso chorar, mas eu quero ser mudada. Eu não quero ser mudada pela metade, eu quero ser mudada na sua totalidade. Eu saio ferida, eu saio marcada, mas eu quero ser transformada. Esse é o desejo da igreja também. Embora você saia marcado, mas saia transformado pela presença de Deus essa noite. Servir a Deus é isso. É a gente sair que nem Jacó, mancando. Acho que teve a vida mudada, irmão. Jesus vai fazer dessas com a gente. A melhor coisa é a gente sair marcado, sabe por quê? Porque a gente pausa na caminhada. Jacó corria. Eu vou fugir. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele começa a caminhar. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente para de correr e começa a caminhar. A gente passa a valorizar o prazer
Que Deus visite o teu ser nesta noite e na minha também, e ocasione mudança nas nossas vidas e que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando sua serva, missionária Vitória, que essa palavra fique aplicada em nossa mente, pregnada em nossos corações e tão somente viemos colocar em prática. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém? Alguém chegou aqui essa noite e quer entregar sua vida a Jesus?